Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro Todas as Parábolas da Bíblia e o autor chegou aqui nas Parábolas de Salomão, tá? O autor, o Herbert Lockyer, ele vasculhou todo o texto sagrado e identificou de Gênesis a Apocalipse as parábolas, todos os trechos, todo o relato que ele reconhece, que ele interpreta como parábola. Ele usou o seu próprio conhecimento, isso é óbvio, e usou também conhecimento de vários outros. Então, em algum momento ele concorda, em outros ele discorda. E é bastante interessante você ver como ele conseguiu identificar aí parábolas. Por exemplo, nós falamos da parábola da inutilidade. É um fragmento, é um versículo, Provérbio de Salomão, capítulo 26, versículo 7. Ele encontra nesse texto o indicativo de uma parábola, e através de vários textos das Escrituras, inclusive referências ao uso desse provérbio feitas por Jesus, né, ele identifica uma estrutura maior da linguagem, desse recurso literário, que é uma parábola. É claro que, se alguém quiser conhecer profundamente a linguagem das Escrituras, tá? Porque você pode conhecer profundamente as Escrituras na linguagem que lhe é possível. Nós temos excelentes traduções aqui para a língua portuguesa, tá? O trabalho de tradução já foi realizado e ele é uma constante, essas revisões de tempos em tempos, dada a dinâmica da linguagem, dada a dinâmica dos idiomas correntes. Mas o fato é que essas formas de linguagem, elas permanecem ao longo, ao longo dos tempos. Então, ele consegue identificar parábolas. Um conhecimento do hebraico ajudaria bastante a pessoa que quer ter um conhecimento, porque a linguagem hebraica ela faz muito uso desses recursos, desses estilos literários, tá? Não é fundamental, mas um comentário, um dicionário, já ajuda bastante, ajuda você a enxergar pontos ou questões onde normalmente a sua visão passa e às vezes a pessoa não se percebe, tá? Não é fundamental para a vida do cristão aprender hebraico, tá? Não precisa ficar preocupado com isso, não precisa aprender grego, mas se quiser aprender também, nenhum mal há. As pessoas falam muito do grego koineva, que é o grego dos textos do Novo Testamento, que é o grego que era a linguagem falada, é o grego povão, a linguagem popular. Tem o chamado grego clássico, que é dos filósofos, das academias de filosofia. Mas a Bíblia foi escrita na linguagem popular, tá bom? A própria linguagem, o hebraico aí, alguns fragmentos de aramaico, alguma coisa aí, são sempre em linguagem popular. Ou seja, o povo não era tão ignorante como alguns gostavam ou gostariam que fosse. Havia literatura, havia conhecimento técnico, não tinham eletricidade, tá? Mas conhecimento eles tinham e tinham bastante. No que diz respeito às reflexões em relação à vida, a escritura sagrada, ela é insubstituível. Então, seguindo nesse tema das parábolas que o autor identifica, não sou eu quem identifica, em alguns momentos eu tenho alguma dificuldade e em outros momentos eu entendo que é meio forçado o caminho que o autor segue, muito embora eu considere bastante interessante. Ele é um pastor, ele é um ministro do evangelho, ele está preocupado em conduzir as pessoas a Cristo Jesus. Então, se ele identifica elementos de uma linguagem específica, ele não perde a oportunidade de conduzir aos textos do Novo Testamento, tentar criar uma linha de como os escritores do Novo Testamento e o próprio Jesus fez uso desses textos que você encontra por toda a Bíblia. Então, é bastante interessante. Nem sempre eu concordo com a ligação que ele faz, com o que ele imagina, tá? Às vezes há alguns saltos. Nesse sentido, eu sou meio chato,
É importante transportarmos o texto da Bíblia hebraica, porque os autores, os escritores do Novo Testamento fizeram uso dela, Então, você estuda o Novo Testamento, quanto mais você estuda, mais você é lançado para os textos do Antigo Testamento, e você vê uma harmonia, você passa a perceber uma coerência, você passa a compreender o sentido e o significado. E enxergar Jesus nos textos do Antigo Testamento é algo normal e natural para o espírito cristão, tá? Porque as Escrituras, conforme o próprio Senhor Jesus declarou, e quando ele o disse, ele estava falando a respeito do que nós chamamos de Antigo Testamento, dão testemunho do Cristo, que é Jesus, o nosso Senhor. Então, o autor, lendo o livro de Eclesiastes, no seu capítulo 5, em 3 versículos, ele encontra mais uma parábola, que ele dá o nome aqui, parábola do comer e do beber. Eclesiastes capítulo 5, 18 ao 20. E na experiência da vida, descobre que o melhor e o que mais vale a pena é comer e beber e desfrutar o resultado de todo o trabalho realizado debaixo do sol durante os poucos anos que Deus lhe concede, porquanto esta é a sua porção e recompensa. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é presente de Deus. Eu, pessoalmente, acho que esse texto aqui foi a tradução pecou um pouquinho. Esta pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, pois Deus o mantém ocupado desfrutando as alegrias do seu coração. Graças a Deus pela sua palavra. Que alegria é essa? Comer e beber é o básico, comer e beber é o fundamental. O autor está dizendo na sua sabedoria que nós temos motivos mais do que suficientes para sermos gratos a Deus. Primeiro, temos a vida. Muito embora ela se apresente como curta, a existência humana, ela é de fato curta, ela é uma dádiva, ela é um bem de Deus, ele deve ser aproveitada, deve ser bem utilizada, deve ter um propósito digno daquilo que ela realmente é, um propósito que reflita a condição da vida e da existência humana, vida para o louvor da glória de Deus. Esse é o pensamento do escritor sagrado, essa é a mente do profeta. Vidas para o louvor da glória de Deus, viver para louvar a Deus, porque Deus é digno de todo louvor, de toda a glória, de toda a adoração. Então, encontra a alegria aqui nas coisas simples da vida, o autor fala. No comer, no beber, no desfrutar do seu trabalho. Coisa triste é para o homem, para a mulher, não ver resultado no seu trabalho, não ver o fruto das suas próprias conquistas, tá? Essa frustração não faz bem ao ser humano, essa frustração não faz bem para a alma humana, para o espírito humano. Ainda assim, o texto diz que nós devemos nos alegrar tendo o suficiente para a nossa vida. E diz que é possível e que isso é dom de Deus, tá? Como o autor chegou a essa conclusão? O porquê ele chegou a essa conclusão? Por que ele extraiu essa essência? Eu estou entre aqueles que entendo que o livro de Eclesiastes não é necessariamente da autoria de Salomão, tá? Ele é uma reflexão sobre a vida de Salomão, sobre tudo que Deus fez por ele, a maneira como ele viveu e o fim trágico que ele teve. Por isso, a questão da pessoa que se lança em conquistas, em aumentar riquezas, em viver em função do prazer, viver correndo atrás de alegrias mundanas a ponto de tornar a sua alma insaciável com aquelas alegrias ou com aqueles prazeres, para mim é uma reflexão sobre a vida do próprio Salomão, fazendo uso da sua linguagem, fazendo uso dos seus provérbios, fazendo uso da sua sabedoria, fazendo uso de tudo o que Deus concedeu a ele. E às vezes ele usou bem, outras vezes usou mal.
mas de um modo geral, a conclusão da vida de Salomão nos lembra muito a linguagem dos gregos, que é a tragédia, né? Os gregos, como civilização, viveram o suficiente para chegar à conclusão que as paixões, as ambições, as conquistas de nada valem. Então, tudo que você vê aí dos gregos termina em tragédias. Eles são conhecidos pelas tragédias, o triste fim. O triste fim da humanidade que virou as costas para Deus, não deu ouvidos ao seu chamado, não deu ouvidos à palavra de Deus e se lançou na busca de prazer, de autossatisfação, tentando preencher o vazio criado pelo pecado, tá? A reflexão do livro de Provérbios, ela é sempre muito mais profunda. Então, por que ele chega a essa conclusão da parábola do comer, do beber, que é possível ser feliz tendo o suficiente, é possível ser grato a Deus e desfrutar das bênçãos de Deus tendo o suficiente para cada dia? Ele, você pega agora aqui no começo, apresenta os motivos do fracasso ou do fiasco que é a existência humana quando voltada para a autossatisfação. Em Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Em Deus faremos proezas, é o que diz Davi. Piedade é o motivo que nos conduz ao contentamento, à alegria. Piedade ou santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Vida voltada para Deus, vida vivida em busca de tornar-se um instrumento de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Sobre o que o autor refletiu? Aí você pega aqui no começo desse capítulo, o próprio primeiro versículo, e o 2, ele diz o seguinte: o que conduz o homem à ruína, à humanidade, é a irreverência, é o descuido, a sua postura e principalmente no seu falar. Comprometer-se além do que convém, falar além do que é adequado, principalmente em relação nas questões espirituais, principalmente em relação a Deus. Diz aqui o autor: cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais do que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. E olha que Salomão gostava de fazer sacrifícios, de ofertar, de ajudar no sustento do templo. E o autor reflete sobre isso. De nada vale e equivale à loucura quando o exterior não está em harmonia com o interior, tá? Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que as tuas palavras sejam poucas e corretas. Não existe nenhuma necessidade de se fazer votos. Votos, promessas. A pessoa se compromete diante de Deus. Não, eu vou fazer isso, eu vou me abster de tal alimento. Não há proibição na Bíblia. A Bíblia fala de um dia de jejum, um dia por ano. É o que Deus estabelece em sua palavra, um dia de jejum por ano. Aí as instituições, os homens acabaram criando, né? Entre os cristãos tem o período da quarentena lá, que jejum e súplicas e orações. Para que você vai castigar o seu corpo, que é a bênção de Deus, impondo a ele privações que Deus não exige de absolutamente ninguém. Deus exige reverência. Deus exige um amor reverente, um cuidado constante, uma vida para louvor dele, não uma recusa em viver. E ele está falando aqui da língua. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-o sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, as tuas palavras. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois, que a tua boca te conduza ao pecado,
E não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, cometi um engano, o que prometi em voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante teu trabalho? Pronto, a boca, a língua, a fala, muito do que sobrevém na vida do cristão é decorrente da estupidez do próprio cristão, de compromissos assumidos precipitadamente. É claro que muita gente é manipulada, é levada a estabelecer aí um voto, um pacto, uma promessa, isso, aquilo, porque foi induzido pelo ministro, pelo oficiante, pelo pastor, pelo padre, ou isso, aquilo. Porque alguém leu um livro que há 1.500 anos atrás, no deserto da Síria, alguém ficou não sei quantos anos vivendo numa caverna, buscando uma comunhão com o Todo-Poderoso. Parabéns para ele, que naquele momento pôde dedicar-se dessa maneira à meditação, à reflexão, à busca com Deus. Mas não é parâmetro, não é padrão para as nossas vidas, para a nossa realidade. E também não é condizente com o que propõe a palavra de Deus. O fato é simplesmente esse. Então, ouvir romances espirituais, aventuras espirituais, não são condizentes com a realidade. É isso que está dizendo o autor. Já naquele tempo, é o que está dizendo o autor aqui. Ó. Ele fala dos pensamentos, das muitas ocupações surgem sonhos, e do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Nós não devemos perder e não devemos permitir de maneira nenhuma que sejamos colocados diante de Deus numa condição de culpa que nós assumimos pela nossa própria fala, tentando nos lançar em compromissos, em promessas, em pactos que nós não somos e não seremos capazes de cumprir. O caminho para sair disso é pedir perdão a Deus, reassumir o controle da sua própria vida, da sua própria mente, abandonar as ilusões, os devaneios, os delírios, abandonar a ficção religiosa, abrir a porta, sair à rua, dar uma volta no quarteirão, andar pela cidade, aprender a desfrutar as bênçãos de Deus na realidade na qual você está vivendo, seja ela agradável ou não, seja o melhor momento da história do nosso país ou um momento triste. Não importa. O importante é que nós começamos o nosso dia conscientes que temos recebido de Deus a dádiva, o dom, a bênção da vida. E em Cristo Jesus temos a promessa que mantém viva em nós a esperança e a certeza da vida eterna, tá? Deus como prioridade, o amor a Deus. Porque dizer que Deus é tudo, parabéns. Agora, preservar a integridade dos seus sentimentos, das suas devoções religiosas, do seu amor a Deus, isso é responsabilidade nossa. Isso é bom, isso é útil, isso vai nos manter afastados da tolice, do tentar assumir compromissos que nos conduzem ao pecado. Quando a pessoa deixa de desfrutar as bênçãos de Deus, querendo impor a si mesmo algo que vai além daquilo que ela é capaz, ela acaba se lançando no caminho do pecado e do erro. Outra forma de cair nesse sofrimento, nessa angústia, nesse labor que não traz paz e não traz nenhuma alegria, está aqui no versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente, isso também é ilusão e vaidade. Onde aumentam os bens, aumenta o número daqueles que os devoram. Que vantagem trazem os bens ao proprietário se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Coma muito ou coma pouco, o sono do trabalhador é gostoso, mas o rico farto nem ao menos consegue adormecer
em paz. Há um mal terrível que observei debaixo do sol. Riquezas que o dono avarento acumula para sua própria desgraça. Isso no ambiente religioso, cristão, que nós estamos vivendo aqui no Brasil, já faz algum tempo, a avareza, a ganância, foi maquiada de teologia da prosperidade. Ponto. Tá? É isso. É culto ao dinheiro. É culto à riqueza. A Bíblia não tem nada contra as riquezas adquiridas corretamente. A Bíblia não tem nada contra a prosperidade decorrentes da bênção de Deus, do trabalho legítimo, fruto do trabalho correto, justo, honesto. A Bíblia não tem nada contra isso. O que a Bíblia adverte é que quando a pessoa se afasta de Deus, quando a pessoa é tomada por essa ilusão de que o dinheiro, de que a riqueza é um substituto capaz de suprir ou acabar com a ansiedade provocada pela carência espiritual, a minha alma anseia por Deus. Somente Deus é capaz de satisfazer os anseios da alma humana, que a nossa alma anseia pela eternidade com Deus. Tentar suprir essa necessidade, essa carência com riquezas, com bens ou com comilança, né? Porque caminham juntos, isso tudo, não trazem paz, não trazem verdadeira alegria. As realizações nunca são suficientes. É o que a Bíblia diz e é o que nós vemos. Daí você vê aí os irmãozinhos, as igrejas, os pastores, os padres. Se for abrir o leque aí para fora do cristianismo, você verá esse mal em todas as religiões, porque é um mal que não é um mal do religioso. As pessoas estão... É um mal inerente à natureza humana, à condição humana, tá? O religioso deveria ser aquele que consegue estabelecer um controle, consegue estabelecer limites sobre si mesmo e não se deixar levar ou contaminar pela idolatria, que no final das contas é o culto ao dinheiro, é a adoração ao dinheiro. A fortuna, a riqueza ou mamon, como diz as escrituras, tá? A pessoa se aparta de Deus e tenta compensar com riquezas. Uma reflexão sobre a vida de Salomão, que herdou um reino, que herdou riquezas, herdou um propósito, um projeto de Davi, seu pai, recebeu de Deus sabedoria, mais do que suficiente para administrar corretamente tudo aquilo que recebeu, e ainda assim enveredou por caminhos outros e teve um final decepcionante, um final triste, um final horrível, adorando demônios, cultuando falsos deuses, adorando falsos deuses, participando, oferecendo sacrifícios humanos a deuses que não são deuses. Então, o alerta é sempre esse: não tente substituir Deus. A sua alma, o seu espírito anseia por Deus. Mantenha-se reverente, mantenha-se grato a Deus. Aproveite as oportunidades que a vida cria para você e desfrute do prazer e da alegria que estão disponíveis para o seu viver. Viva em paz com Deus, viva em paz consigo mesmo. É possível? É possível. A Bíblia diz, a Bíblia ensina. Agora é responsabilidade minha, sua, nossa, de cada um, se assim o quiser ou desejar, organizar a nossa vida, a nossa mente, de acordo com a palavra de Deus. Ah, Senhor, eu quero mais. E esqueceu de agradecer por tudo aquilo que tem recebido de Deus dia após dia, vivendo uma vida de ansiedade, uma vida de ambição, uma vida de ganância, uma vida de mentira, uma vida de ilusão, uma vida de conquistas, ainda que conquistas que pareçam impressionantes aos olhos de muitos, são passageiras, ou seja, são temporárias, não te levarão para a vida eterna, são limitadas a essa existência. Então, como você quer viver a sua fé, a responsabilidade é sua. A palavra de Deus é bastante taxativa.
Por isso, o autor apresenta, em linguagem de parábola, esse, esses dois versículos da Bíblia. A parábola do comer e do beber. Em Deus, em Cristo Jesus, nós temos mais do que o suficiente para a boa nutrição espiritual. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.